sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Não sei se você já viu um livro assim, mas esse livro é muito especial. Nosso Deus, nós temos os nossos olhos postos sobre o Teu livro e nós carecemos que Teu Espírito Santo nos ajude a entender aquilo que João nos escreve neste capítulo. Ó Deus, que o Teu nome seja exaltado acima de todas as coisas. Nós pedimos em nome do Senhor, o nosso Salvador. Amém. Eu estudei com vocês o capítulo 4 na semana passada. Os capítulos 4 e 5 são preparatórios à revelação dos fatos que vão ocorrer depois do arrebatamento da igreja, quando o tempo da tribulação chegar. Às vezes nós preferiríamos que João fosse logo para aquilo que vai acontecer, ou seja, adentrasse já com os acontecimentos aqui na terra e demonstrando como a tribulação vai se desenvolver. Mas é importante que ele não faça isso. Como que ele começa o capítulo 4? Ele começa o capítulo 4 tendo uma visão do trono de Deus. E por que ele tem uma visão do trono de Deus e qual o objetivo de começar a narrar a tribulação, narrando não o que acontece na terra, mas o que acontece no céu? Para que nós jamais nos esqueçamos que não são os homens, não são as nações, não são as potências que dirigem a história desse mundo. Quem dirige a história desse mundo é Deus. E é Ele que determina as coisas que hão de acontecer. Nada nesse mundo ocorre sem a permissão dEle. E se aqui neste mundo, no tempo tribulacional, vai, a partir de um determinado momento, reinar realmente um caos inimaginável, nenhum tipo de caos, de tribulação, chega diante do trono de Deus. Diante do trono de Deus, João viu um mar de vidro. O mar, ele tem suas ondas que o agitam e realmente o tornam turbulento. Não há turbulência diante do trono de Deus. Ou seja, os problemas desse mundo não afetam Deus e o seu trono. É por isso que João começa assim no capítulo 4. Agora ele chega no capítulo 5 e ele revela um livro selado que contém os julgamentos que serão lançados sobre este mundo. Mas ele ainda não inicia a narração desses julgamentos. Tem mais uma coisa que João viu no céu, e ele claramente diz isso. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Ele diz, eu vi, ou seja, em seu arrebatamento, João continua a observar os acontecimentos diante do trono de Deus. E o que ele vê? Na destra do que estava sentado sobre o trono, ou seja, no lado direito de Deus, que representa o seu lugar de honra, João realmente vê um livro. E neste livro, o futuro da criação está sendo revelado. E João deixa claro de onde vêm essas determinações. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono. Quem é que escreve o livro? Quem é que elabora o livro? Nesse livro está determinado cada vírgula do que vai acontecer pelos próximos 1007 anos. No dia do arrebatamento, soa um alarme, um cronômetro. Exatamente do dia em que nós deixarmos este mundo pelo arrebatamento, em 1007 anos exatos, esta terra deixará de existir. Serão 7 anos de tribulação, 1000 anos do governo de Cristo. E então este céu e esta terra não mais existirão. E quem determinou isto? Aquele que escreveu o livro. Ele escreve o livro e ele coloca o livro à sua destra, à sua direita. Esse livro, um rolo escrito como usado no Velho Testamento, nele estão contidos os julgamentos que Deus derramará na terra antes do estabelecimento do reino de Jesus Cristo. Nós devemos aqui entender um ponto. Para que a nossa raça e esse mundo realmente provem das bênçãos de Deus, primeiro tem que vir juízo. Se não houver juízo, não há restauração. Primeiro, Deus precisa derramar sua ira, seu julgamento, o seu juízo, para que então esta terra literalmente seja restaurada. Então, aquilo que o livro revela é o juízo de Deus nesse período tribulacional e a restauração que ocorre logo após o final do período tribulacional e então o milênio de Cristo. Mas há algo interessante nesse livro.
este rolo, como usado no Velho Testamento, ele é escrito por dentro e por fora. Sabe quando um amanuense escrevia por dentro e por fora de um manuscrito? Eles normalmente, o rolo, você tem 2 rolos que você vai enrolando assim, aquele manuscrito, e você escreve apenas de um lado, não usa os 2. Porém, quando você tem apenas um livro e há muita coisa para escrever, você obrigatoriamente usa os 2. Mas quando você usa os 2, significa que você está escrevendo tudo aquilo que é preciso escrever. Então, o que o João quer nos dizer quando ele diz que o livro estava escrito por dentro e por fora? Que aquilo que Apocalipse diz é tudo aquilo que nós precisamos saber. Ou seja, não haverá surpresa alguma. Tudo que Deus fará está revelado no livro. Tudo que Deus pretende na tribulação, no milênio e na era eterna, Deus revelou no livro. Então Deus não está nos escondendo nada. Não haverão shows surpresa. Não haverá fatos não detalhados, ou seja, não descritos. O livro de Apocalipse revela de forma clara, de forma honesta, aquilo que vai acontecer com esse mundo. Nem menos e nem mais. É interessante que essa mesma expressão foi usada pelo profeta Ezequiel no capítulo 2, quando ele diz: então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, a mesma coisa, e nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. É a mesma ideia que João tem aqui, mas esse livro tem algo especial. Ele vem selado com 7 selos. Então imagina ele enrolado daquela forma, e você coloca 7, como se fossem 7 tiras, e que um pedaço de vela derretida era colocado unindo essas fitas, então um selo de alguém era colocado em cima. E eram colocados 7 selos para garantir o quê? A autenticidade daquilo que estava sendo escrito. Então Deus escreve o livro das últimas coisas e ele sela 7 vezes o livro. Ele quer realmente garantir a autenticidade e a autoridade daquele documento, preservar o seu conteúdo, e esse número 7, de 7 selos, tem o sentido de perfeição. Então, para que os juízos aconteçam, é preciso que os selos sejam abertos. Precisa dar início ao processo. E qual é o início? Há um livro, Deus escreve o que vai acontecer no livro. Então, quando alguém abrir o livro e começar a revelar o que está escrito no livro, as coisas começam a acontecer na terra. Mas esse livro está selado, e é realmente necessário alguém que abra este selo. Então, olhe para os versos 2 e 3. Vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Isso aqui é um desafio. Esse anjo forte quer dizer, dentro daquela hierarquia dos anjos de Deus, que ele coloca um dos seus principais anjos ali. Não é dito o nome dele. Ele é apenas um anjo forte, alguém poderoso. Ele tem uma voz poderosa. E ele está bramando aonde? No céu, na terra, no inferno, porque está debaixo da terra. Ele está clamando a toda a criação. E o que ele clama? Existe alguém aqui que é digno, que é capaz de abrir o livro e desatar os selos? É um desafio. Ele está desafiando toda a criação e dizendo: será que alguém aqui é capaz de abrir esse livro e levar realmente ao fim aquilo que está escrito nele? E o verso 3 diz que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Sabe o que isso significa? Primeiro, que ninguém tinha autoridade para isso. Quem é que escreveu o livro? Deus. Quem é que colocou os selos? Deus. É preciso, primeiramente, alguém que tenha autoridade para quebrar esse selo. Quebrar esse selo e não ser destruído. Porque na antiguidade, você quebrar o selo de um rei, de uma autoridade, era a morte certa. Lembra que eles selaram o sepulcro de Jesus? E que a pena por quebrar o selo do sepulcro de Jesus era a morte? Pois aqui nós temos um livro feito por Deus, selado 7 vezes, de que realmente alguém digno precisa quebrar esses selos. E mais do que isso, alguém poderoso precisa então conduzir todo este fato que está ocorrendo. E quem é digno de fazer isso? Olhe para o verso 4.
Eu chorava muito, João, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. João começa a lamentar, porque João sabe que para restaurar a terra, primeiro precisa vir o juízo. Deus precisa derramar a ira e o juízo sobre a terra, para então restaurar todas as coisas. Ele sabe que então esta restauração só pode vir se realmente esse juízo ocorrer. Você lembra aquilo que Romanos 8, capítulo 8, versos 20 e 21 dizem? Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. É isso que João quer. Que a criação seja liberta da servidão do pecado para a liberdade da glória que Cristo deu, Ele como Filho de Deus, àqueles que Ele fez filhos de Deus. Então João chora e diz, olha, isso nunca vai acontecer se não houver alguém que seja capaz, digno e forte para abrir o livro e quebrar os selos. Então ele começa a perceber que o desafio do anjo teve apenas como resposta silêncio. O livro de Deus está ali, está na destra de Deus. O anjo desafia, olha, alguém aí capaz de tomar esse livro, abrir esse livro e começar o juízo. E nem no céu, nem na terra e nem no inferno se levanta alguém. Ninguém é capaz. Mas olha então, que no verso 5, um dos anciãos diz, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Quando parece que realmente o desafio do anjo forte realmente não encontraria resposta, um dos anciãos. Nós vimos na aula passada que os anciãos representam a igreja. E aqui a gente lembra de uma história realmente muito interessante. Você lembra quando o faraó teve aquele sonho das vacas magras que comiam as vacas gordas, das espigas mirradas que comiam as espigas completas? Ele chega para o seu reino e diz, alguém sábio aí, capaz realmente de decifrar esse sonho, e simplesmente não há ninguém que seja capaz disso. Ele diz, olha, esses sábios aí que me enganam há tanto tempo, se vocês não decifrarem o meu sonho, vai morrer todo mundo. As pessoas no reino entram em polvorosa, e alguém que conheceu, alguém que esteve na prisão, que havia conhecido José, levanta a mão e diz, Senhor, eu conheço alguém. Eu vi alguém fazer isso. É semelhante a isso. Um desses anciãos que representam a igreja diz, eu conheço alguém. Ninguém até agora respondeu se pode abrir o livro e começar o juízo. Mas olha, João, não chores. Eu sei de alguém que é capaz de fazer isso. Ele diz, eis aqui, estava diante deles, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Quando ele diz o leão da tribo de Judá, ele lembra a João que Jesus Cristo, humanamente, é descendente da tribo de Judá, de onde vinham os reis de Israel. Ele diz assim, há alguém aqui digno, alguém com autoridade para fazer isso. Ele descende da raiz de Davi, sendo legítimo herdeiro do trono eterno que Deus tinha prometido a Davi. Deus prometeu a Davi que realmente alguém se assentaria no seu trono eternamente. E aqui ele está dizendo, eis alguém aqui que pode cumprir essa profecia. Ele acrescenta isso, ele venceu. Venceu o quê? Primeiro, ele venceu a morte. Você lembra daquilo que ocorre com Adão e Eva no Jardim do Éden? Eles são derrotados pelo tentador. Realmente eles pecam e eles caem em pecado. Em Hebreus 4,15, a Bíblia diz que Jesus é um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus Cristo venceu o pecado. Além do pecado, em 1 Coríntios 15, 22, diz claramente que se realmente, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, vivificados na sua ressurreição, na vida conquistada por Ele ao vencer a morte. Você lembra da derrota de Israel no deserto? Mas em Lucas capítulo 4, versos 1 e 2, a Bíblia fala, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles 40 dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, finalmente teve fome. Se Israel perdeu no deserto, Jesus venceu no deserto.
É por isso então que diz que ele venceu. E ele então, diz o ancião, é capaz de abrir os livros e desatar os 7 selos. Há alguém aqui capaz de fazer isso? Então nós vamos ao verso 6. E olhei, João olha, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Lembra da visão do trono de Deus? Deus está sentado no seu trono, há 24 tronos ao redor, naquele mar de vidro, há anciãos representando a igreja, assentados nesse trono, há 4 animais representando a face de Cristo diante do trono, e João diz, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, diante do trono de Deus, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Em João capítulo 20, verso 27, quando Jesus vai apresentar-se a Tomé, você nota o que ele diz. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. João diz aqui que o cordeiro parecia como havendo sido morto. Sabe o que Jesus apresenta ali diante do trono? O mesmo que ele apresentou a Tomé. Seus punhos perfurados, seus tornozelos perfurados, o seu lado perfurado pela lança. Ele está dizendo, aqui estão as marcas que eu dei à minha vida, e sou digno de estar aqui e abrir esse selo. É dito algumas coisas sobre ele. Tinha 7 chifres aqui, estes chifres são sinônimos de poder, demonstram que Jesus é onipotente. 7 olhos que revelam a sua completa onisciência, ele conhece todas as coisas. Os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, demonstrando que Jesus foi cheio da plenitude do Espírito Santo de Deus, ressaltando sua onipresença. Então aqui nós temos uma visão clara de Jesus. O homem que morreu por nós na cruz, que tem as marcas em seus punhos, em seus tornozelos e do seu lado. E o Deus onipresente, onipotente, onisciente, é este que está diante do trono. Para que então é dito dele, no verso 7, que ele veio e tomou da destra do que estava, tomou o livro da destra do que estava sentado do trono. Jesus vem, ele não teme se aproximar do trono de Deus. E ele toma o livro que está à destra de Deus. Ele toma o livro selado com os juízos divinos sobre a criação. E isso nos lembra o que foi registrado no Evangelho de João, capítulo 3, verso 35, diz assim: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou onde? Nas suas mãos. Se ninguém podia abrir o livro, agora Jesus vem e toma o livro. Agora ele vem como homem e como Deus e toma o livro da destra do Pai. Então é dito, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Agora então Jesus Cristo é adorado na sua dignidade, reconhecido diante do trono de Deus. Ele continua narrando, dizendo, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Sabe quais orações? Você lembra do que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versos 9 e 10? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, o que ele diz? Venha o teu reino. Você já orou por isso? Senhor, venha o reino do Senhor Jesus Cristo. Para que venha o reino dele, é primeiro necessário vir o juízo. Mas quando nós oramos, Senhor, venha o teu reino, olha onde chegaram as nossas orações. E agora, diante do trono, quando Cristo toma um livro, o reino de Deus agora está verdadeiramente às portas, como esteve quando ele veio, está pertíssimo de ser instaurado. Eles realmente têm as suas salvas de ouro cheias de incenso, as nossas orações. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos. Por que ele é digno? Porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes. Lembra aquilo que 1 Pedro 2,9 diz? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido pelo seu sangue,
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele termina dizendo: e reinaremos sobre a terra. Reinaremos quem? Todos nós. Se você lembra, quando Jesus apresenta suas bem-aventuranças, no capítulo 5, verso 5 de Mateus, ele diz: bem-aventurados os mansos, por quê? Eles herdarão a terra. Isso é verdade. Quando agora o Filho de Deus, quando Jesus Cristo, encontra-se diante do trono, ele agora traz diante de si aqueles que foram comprados pelo seu sangue, pessoas de todas as tribos do mundo, de todas as línguas do mundo, de todos os povos do mundo, de todas as nações do mundo, feitos reis e sacerdotes, para reinar com ele. Então, no verso 11 é dito: e olhei, João olha, e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles de milhões e milhões e milhares de milhares. Agora você vê o que acontece quando Jesus Cristo se achega diante do trono. Ele toma o livro, ele tem o livro nas suas mãos, ele está pronto para abrir o livro. Ele não abriu o livro ainda, mas quando ele chega, ele é digno de fazer isso. Ele responde ao desafio do anjo forte, e quando então eles veem que Jesus Cristo toma o livro e está pronto para derramar o juízo de Deus, simplesmente milhares de milhares, milhões de milhões, nós não temos ideia do número de tudo isso, começa a adorá-lo. Você já pensou nisso? A igreja está aqui. A igreja, os anjos, tudo que há ao redor do trono, os anciãos, os animais, não há ninguém que realmente não se disponha a fazer isso. É um momento de tanta glória, de tanta honra, de tanta dignidade, quando Jesus toma o livro realmente do que vai ser derramado, da ira de Deus a ser derramada sobre o mundo, que milhões e milhões, não há como calculá-los, levantam a sua voz e dizem: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Isso é tudo que nós podemos render para Ele. Tudo aquilo que nós podemos realmente reconhecer que Ele tem. O poder que os homens momentaneamente têm nesse mundo, as riquezas que eles amealham, a sabedoria que eles realmente aprendem a exercer, a força dos seus braços, a honra do seu culto, a glória realmente destas vozes reunidas e a gratidão, são as coisas que são dadas a Jesus Cristo nesse dia. Ouvi toda a criatura. Agora João diz: eu ouvi isso. Toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e as que estão no mar, e todas as coisas que nelas há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. Nós não sabemos se é nesse momento que se cumpre aquilo que Paulo diz em Filipenses 2, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas o que está escrito aqui é que toda criatura, sem exceção, no céu, na terra e no inferno, os que estão no mar, todas as coisas que nele há, tudo se ajuntam a fim de dar glória ao Cordeiro. Então os 4 animais dizem: amém, é verdade. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Essa é a imagem antes que Deus derrame a sua ira. Quem está no centro dela? Jesus Cristo. Quando a ira for derramada sobre esse mundo, Jesus será aquele que vai administrá-la, que vai garantir que ela seja plenamente estabelecida. Sabe por que ninguém atendeu ao clamor do anjo forte? Porque se Satanás tivesse atendido ao clamor, ele não teria nem dignidade para tomar o livro e nem poder para garantir que aquelas coisas não aconteceriam. Se o anticristo ou a besta tivessem se achegado ali, eles não estarão lá, estarão na terra, eles também não teriam poder para isso, de impedir que Deus faça isso. Ou seja, até o reino das trevas reconhece
que simplesmente eles não têm poder algum sobre Jesus Cristo. Sabe como nós aprendemos isso? Você está lendo a sua Bíblia nos Evangelhos e você chega num ponto onde os discípulos tentam expulsar o demônio de uma pessoa endemoniada. Eles não conseguem. E Jesus, com uma simples ordem, faz isso. E os discípulos perguntam, por que nós não conseguimos? Porque apenas Ele é quem é. A Bíblia diz e narra que os demônios temiam a Ele de serem lançados para o dia do juízo antes da hora. Eles sabiam desse dia. E realmente eles se submetiam a Jesus Cristo. Realmente o plano de trazer Jesus Cristo a esse mundo e de que Ele morresse na cruz, vencendo o pecado, a morte e realmente toda a tentação que foi lançada sobre Ele, é que Jesus Cristo fosse digno deste dia descrito em Apocalipse capítulo 5. A revelação de Apocalipse capítulo 5 concorda com o ensino do Novo Testamento de que qualquer contato que Deus porventura tenha com o ser humano, qualquer coisa que Deus faça em favor dos homens e qualquer julgamento que Deus lance sobre eles, tudo é feito exclusivamente por intermédio de Jesus Cristo. O poder de Jesus Cristo fica evidente neste texto, demonstrando que nenhuma criatura no céu ou abaixo dele será capaz de o deter quando Deus entregar o juízo em suas mãos. Você acha que se Satanás fosse capaz de deter os juízos, e aqui ele começa pelos selos, e os selos então trazem trombetas, e a coisa só piora. Se Satanás pudesse deter a Jesus, ele não faria? Faria, mas ele não pode. A preciosa verdade do capítulo 5 é que somente Jesus Cristo pode e deve ser adorado. Só Ele é como Ele, não há ninguém. De que você tem medo nesse mundo? Quais são os teus temores em relação ao futuro? Do que você teme em relação ao fim do mundo? Em relação ao destino dessa terra? Nós sabemos quem reina. Nós sabemos quem é o único digno de abrir o livro do juízo de Deus. É o nosso melhor amigo, Jesus Cristo. Irmãos, nós não devemos temer. Deus está dizendo aqui que todo juízo estará nas mãos do nosso único e suficiente Salvador, aquele que prometeu jamais nos abandonar. Ele fará isso eternamente. Apocalipse capítulo 5 é uma ode de glória e honra a Jesus Cristo. Agora que o trono de Deus foi revelado, que foi revelado o Senhor do juízo, o capítulo 6 vai começar descrevendo a abertura desses selos. Então nós vamos aprender o que vai acontecer em cada etapa da tribulação. Esses selos representam isto, cada etapa. E o Senhor permitindo, na próxima quarta nós vamos observar isso. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Nosso Deus e nosso bom Pai, te louvamos pelo tempo que temos de estudo da Tua Palavra nas quartas-feiras. Nosso desejo é que o coração de cada um de nós, começando de mim, estejam firmados no nosso tão grande Salvador. Te louvamos pelo Senhor Jesus Cristo, aquele que é digno de abrir o livro do Teu juízo, de quebrar os selos e derramar sobre esse mundo a ira justa que restaurará todas as coisas. Nós confiamos que o Senhor nos ajudará dia após dia a andarmos sem temor, confiados nesse tão grandioso Salvador. Agora pedimos que nos despeça debaixo do Teu cuidado, pois oramos em nome dEle. Amém.